Muito boa noite, estamos começando Incomodados aqui na minha live, Luiz.Machado Oficial, numa breve e curtíssima temporada. Lembrando que nós temos nosso canal do YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal. Um programa cuja única certeza é que, diante da dúvida, toda certeza deve ser desprezada. E no programa de hoje temos aqui um artista, um professor, um militante, porque os militantes trazem consigo sempre um debate legal, né? Um professor de teatro que agita culturalmente a sua cidade no interior do Rio de Janeiro para que as pessoas possam ter um outro olhar sobre o que é um artista dentro desse trágico incentivo à arte nesse país. Recentemente criou um canal no YouTube, Vargando pelo Mundo, que é uma mistura de entrevistas e viagens em diversos diferentes países. Professor de teatro da escola O Tablado, ele estará conosco aqui agora para falar de música, cultura e o que ele mais quiser falar. Ele é, atenção senhores, ele é Lincoln Vargas. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, ele já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar e o Incomodados está no ar. Pronto, Lincoln Vargas, seja muito bem-vindo, Lincoln. Obrigado, Incomodado. Muito bem. Lincoln, vamos então ao pensamento, Lincoln. Eu te escolhi, outros me olhavam, outros pareciam talvez até um pouco mais interessantes, mas eu escolhi você. Que esquisito, eu já havia escolhido outras vezes. Dessa vez foi tudo diferente. Dessa vez não era tão simples. Dessa vez havia um diferencial tão complexo. Você me escolheu também. Esse é o pensamento de uma pessoa que você conheceu e conhece muito bem, que é uma das maiores dramaturgas do teatro infantil, né, e do teatro adulto, Maria Clara Machado, né, a fundadora do Teatro Tablado. Né, e você começou no Tablado como aluno e se tornou professor. Né, e você disse para a Voz da Serra, no dia 10 de abril de 2021, disse o seguinte: tudo que sei sobre a arte de interpretar, dirigir, aprendi com ela. Nosso grupo foi o último dirigido pela Maria Clara Machado. Permanecer por todos esses anos no Tablado foi uma escolha ou você acredita que realmente foi escolhido? Eu acho que foi escolha. No início foi escolha e depois fui escolhido. Eu acho que aquilo ali foi muito casa, né? Eu vindo de Friburgo para o Rio, então aquilo ali era minha casa. Encontrei amigos. Minha vida toda foi ali. Começou ali, aprendi, fiz de tudo ali, né? De todas as funções do teatro. Então eu brinquei muito ali. Então eu escolhi e optei muito por aquilo ali, em vez de escolher opções fora dali, no início, de televisão, preferir estar ali. E aí, quando você é assim lá no Tablado, você vai chegando e vai se envolvendo e quem quer ficar, fica. Quem quer entrar, entra. Quem não quer entrar, sai. Exatamente, lá é uma maravilha. Quem quer ficar ali, fica. E se transforma e faz de tudo. Então, hoje tem pessoas lá fazendo o que eu fazia, operando o som de todas as peças. E vou virar assistente de professor, a pessoa vira assistente de professor e depois vira professor. Todo mundo ali, ninguém chega do nada. Todo mundo tem um envolvimento com o tablado e trabalhando Maria Clara Machado, claro, um método partindo dela e cada um com a sua transformação, em cima do que a gente aprendeu com a grande mestra mesmo, que é Maria Clara Machado, a grande mestra. Tem dois, né? E Domingos também, né? Que nós trabalhamos juntos com De ele. Oliveira. Ele é outro mestre. Exatamente, tivemos essa Dois honra. grandes mestres. É verdade. E o Tablado é um curso legal que ele sempre trabalha com a liberdade, né? A liberdade de você fazer o que você quer, né? Liberdade de você entrar, de você sair, né? Sem muitas
muitas grandes regras, né, que às vezes alguns cursos impõem, né? Lincoln, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você hoje, qual o papel do artista nessa tragédia cultural brasileira? Sobreviver. Mas assim, o teatro sobrevive a tudo. Sobreviveu às maiores crises e a arte, né? Sobrevive a tudo. E sobreviveu às maiores crises da humanidade, as questões todas, historicamente falando. Então, o teatro sobrevive, mas é difícil. É assim, eu costumo brincar com os meus alunos e falar, pede para sair. Mas, por outro lado, qualquer profissão é assim hoje em dia, qualquer área é assim hoje em dia. Todas você tem que trabalhar muito, e se você trabalhar muito em qualquer área, você vai, né, se destacar e sobreviver. Mas é bem sobreviver nesse país é difícil, para quem está começando aí. Aí tem que ser completo, né? Tem que ser completo, tem que caminhar de todas as áreas, caminhar em todos os caminhos, porque a internet, as mídias todas, e se reinventar com a internet para poder viabilizar, né? Deu uma certa independência para a gente, posto que temos equipamentos em casa tão, né, um nível, do mesmo nível que se exibe na TV fechada, hoje em dia praticamente, né? A gente tem acesso a tudo isso. E aí a gente vai se reinventando. Tem que se reinventar, tem que cantar, dançar, sapatear e produzir, e gravar, e editar e fazer tudo. Senão não vai conseguir. Tem que ter essa disposição. E você não acha que nesses últimos anos a nossa cultura não foi um pouco denegrida aqui no nosso país? Sim, o artista virou vilão, né? Escolheram também o artista para ser vilão, mamador de teta, como se a gente fizesse, se não fosse isso aí, desvirtuaram todas as questões. Pô, e não era assim. A gente, quando era criança, não era assim. O artista, né, mas virou vilão de uma hora para outra. Mas também sobreviveremos. E já fomos vilões no passado. Então é isso. Vamos se reinventando e coisa. É fascinante. O teatro continua sendo fascinante, continua sendo necessário, né? Mas a cultura agora tem que ser de uma forma geral. E realmente é isso. Tem que se reinventar. Principalmente com as mídias aí, o marketing de hoje. Com as infinitas possibilidades aí de É. representação, né? Agora, o teatro nunca acaba, né? Disseram que não vinha televisão, que o teatro ia acabar, não acabou, né? Enfim, agora com os streams o teatro também não acabou e com as mídias sociais também o teatro não acabou e não vai acabar até porque é um tipo de arte muito importante, muito né, envolvente, né? Falaram a mesma coisa da televisão, né? Da televisão, quando É, surge a televisão, acaba a internet, vai acabar com a TV. Não acaba, caminha junto. não acaba, Agora só entrou nas exatamente, mãos, né? é verdade. Muito bem, o Lincoln, 20 anos atrás, você idealizou o Festival de Esquetes no Tablado, né, que eu me lembro muito bem, e que já existe há alguns anos em Nova Friburgo, né, que você colocou lá, introduziu lá. Qual a importância de levar esse festival para sua terra natal? O festival presencial, foram 25 no tablado, 24 no tablado, 4 fora do tablado no Rio de Janeiro, já o festival. Eu fiz parceria com a Eliana Caruso. A gente fez no Salão, em Festival Internacional de Humor, enfim, 4 festivais. 2 presenciais em Friburgo e um durante a pandemia online em Friburgo. Então, o FENF de Friburgo, também paramos na pandemia, né? Esse ano que vem volta a ter na mostra do tablado, mas não teve desde a pandemia. E o FENF teve um online. E aí, então teve 2 presenciais e um online. O próximo que agora, que a gente vai abrir inscrição em breve, estamos fechando certinho para ser provavelmente em janeiro, mas aí semana que vem a gente vai estar lançando essas datas certas. É presencial e online. São os dois lados. Que é Isso no importante. Tablado, Não, aqui em Friburgo. Em aqui em Friburgo. Friburgo. O Em FENF. Friburgo, tá. Que é esse que você falou, da importância de fazer. A importância em qualquer Certo. movimentação cultural é importante na cidade, em qualquer cidade. Então é importante que mobiliza muita gente. E vai mobilizar tanto as pessoas pelo presencial, de vir fazer aqui os esquetes,
também com as pessoas fazendo seus vídeos, seus curtas, seus clipes, também na parte online do FENF, que vai acontecer online também, entendeu? São 7 dias online e a grande final aqui em Friburgo com presencial e a final e a premiação do online. Então, assim, é importante que caminhe em todas essas áreas. E levam pessoas que não são daqui da cidade podem participar. Então, isso é bom também, que leva o nome da cidade. Cada pessoa que se inscreve. Ano passado foram 13 mil votos no online, no ano retrasado, né? No FENF Online. Foram 13 mil votos. Quer dizer, as pessoas compartilharam bastante. Foi bem legal. E agora vai ter os dois, presencial e online, porque não dá para não ter mais nenhum nem outro. É aquilo que eu falei. Tudo tem que ser em todos os lados, né? Em todas as mídias. E Agora, Lincoln, para você, qual é a importância do município de Nova Friburgo para a nossa cultura? eu estou fazendo uma série de documentários sobre Friburgo. Então, assim, eu pesquisei muito, pesquiso muito a história de Friburgo. Então, historicamente, Friburgo é muito importante por muitos assuntos, em muitos caminhos. Mas, como qualquer cidade também é importante no Brasil inteiro, mas historicamente tem uma importância muito grande. Então, assim, eu vou tratar agora da educação de Friburgo. Muita gente importante veio estudar aqui. Os principais educadores, as principais escolas vinham para aqui. No Império, as pessoas vinham estudar aqui. O Drummond estudou aqui. Muitas Sim. pessoas ilustres. Tem desde lá do Frisia, historicamente, todas os lugares aqui são importantes. As escolas aqui eram outras escolas antes, mas muito importante. E na saúde também. Então, assim, também estou tratando desse assunto nos próximos documentários, que é desde a época do Império. Leopoldina vinha se tratar aqui num lugar onde tinha banhos de água, como eles achavam que a água, né, melhorava as doenças, então tinha toda uma saunas. Então, o clima de Friburgo era muito importante, então para isso a Marinha trouxe um hospital para cá, o sanatório naval. Então, assim, tem essa importância, são os dois assuntos que eu estou tratando, mas a Friburgo é importante na moda de Friburgo. Hoje você vê as, as, as confecções, né? Aqui é a capital da moda íntima. Mas não é isso que é importante em Friburgo. Antes disso, tiveram as indústrias. Isso aí são as pessoas que, como teve, as indústrias foram fechando, as pessoas foram construindo suas confecções. E antes disso, Friburgo era referência na moda. Grandes estilistas, né? Em 1940, em 1930, era muito importante Friburgo para a moda do país. Estilistas vinham buscar material aqui e residiam aqui. Então, o carnaval de Friburgo. Então, assim, é uma cidade muito rica, né? Eu tratei agora de um assunto num documentário que trata de um lugar, de uma casa, que é a primeira casa construída em Nova Friburgo, que é do Barão de Nova Que, Friburgo. se, Ele tem um centro que é o cultural lá, está porão da fechado. casa do Barão de Nova Friburgo, não é isso? Exatamente. Que trata de um Que lugar onde tem um trata-se centro cultural. de uma das construções mais antigas de Nova Friburgo, né, onde foi utilizado depósito, cozinha, senzala, né? Tudo, exatamente. E hoje em dia tem um centro cultural fechado lá, que a gente está brigando aqui para tentar reabrir, ajudar de alguma forma a reabrir esse espaço, que é um espaço maravilhoso, que desde a tragédia de 2011 está fechado. Mas vamos ver, vamos na guerra. É Mas eu verdade. gosto muito dessa cidade. Não, é uma cidade maravilhosa. Já fiz muito teatro aí na sua Nós fizemos, cidade. nós fizemos o É, confronto nós fizemos o confronto, é verdade. e Do foi, Domingos não de foi Oliveira. produção minha, Lá não. no, Não foi produção minha, não. Foi alguma foi coisa de de coincidência. Renata Pascoal, se eu não me engano. É, mas digo, a produção local, eu não lembro de quem fez. Na época não foi, não Foi fui eu que no trouxe. Sesc Friburgo, Pelo se eu não me SESC. engano. Isso. Sesc Friburgo. É. Eu lembro da gente fazer É, domingos aqui, às vezes por domingo, né? Lincoln, na sua visão, para você, é importante termos artistas bem preparados para ocuparem cargos públicos que são direcionados para a cultura no nosso país? Eu acho fundamental que quem ocupe cargos públicos voltados para a área cultural, que tenha vivência na área cultural e, claro, o melhor é que sejam artistas, mas sempre levando em consideração que é um gestor. Então, assim, quando chega um artista e consegue assumir uma função dessa e vai trabalhar numa função dessa, ele abre mão um pouco dos seus projetos, abre mão da sua Sim. parte artística como artista pelos seus projetos, e você começa a trabalhar vários projetos, mas você, por outro lado, tem uma estrutura. Então, se você é um gestor, você começa a pensar como gestor, como pode transformar isso
da educação, na cultura, fazer o intercâmbio e usar uma coisa para ajudar a outra, e usar a cultura para ajudar todas as outras áreas, aproveitar, né? Aí você vai buscando isso. Mas não é todo mundo que é gestor e é artista, e que é artista e é gestor também. É difícil. O que eu acho que eu não concordo é quando é só a questão de política, de botar porque bota ali, porque é conveniente, que já vai botar alguma função, aí distribui ali. E a pessoa às vezes até se destaca e faz, busca estudar isso. Mas não teve na pele uma plateia vazia. Não teve na pele uma oficina lá na comunidade que você via os olhos brilhar e você via artistas incríveis que nunca vão chegar, não vão conseguir. Você vê também aquele coleginho que você foi fazer um projeto de escola quando você era jovem, uma peça infantil, uma creche para 5 crianças, para ganhar um pouquinho só, mas fez. Então, assim, e além dos sucessos, que não ensinam, mas fazem contato. Mas não teve essa vivência. Então, eu acho que essa pessoa tem que ter uma vivência de espetáculo, de teatro, de área cultural, de educação, e ser artista para poder também brindar isso tudo. Né? É. É difícil. Não, Em geral, não é e se assim. não for artista, pelo menos que tenha uma ideia concreta do que essa área cultural, né? Eu Sim, acho você acaba que é se muito formando. importante. É uma questão de gestão. Então, assim, você começa a estudar. Beleza, você teve uma vivência e com a sua experiência, mesmo que você se conheça uma área nova, mas eu acho muito mais fácil um artista estudar uma questão de gestão, se ele está interessado nesse assunto, do que um cara que só é para questão de gestão de contato, já fez vários concursos ali, mas não tem vivência naquela área, vai pensar para aquela área. A não ser que se envolva com muita gente boa demais e ouça muito todo mundo. Mas aí tem que ouvir muito todo mundo, né? É Mas o delicado. problema é que se você ouve todo mundo, Também é. você desfoca muita coisa, né? É, difícil, difícil. Bom, Gestão, Lincoln, vou te fazer uma pergunta muito simples. Lincoln, o que é o ser humano para você? como diria o nosso grande mestre, meu e seu, Domingos Oliveira, o ser humano é inviável. Por quê? Diga-me. Veio para dar errado, ele falava. É isso, é difícil, né? A gente vê o ser humano aí, pô, guerra, faz guerras, essa coisa absurda que está acontecendo agora. Mas acontece em todo lugar, né? Tá dentro de casa, tá dentro da família, tá no passado, tá no futuro. É punk. Eu acho que o ser humano tá, veio para dar errado, como veio domingo. Só que a gente pode fazer parte desse dar errado, demora muito, não vai dando errado. Mas não tem solução, não vai ter paz. Sempre tem uma guerra, sempre o ser humano. As tecnologias que temos hoje te falam no celular por causa da guerra, porque investiram em alguma questão da ciência lá atrás em função da guerra. O rádio foi usado para. Né? Então, assim, você vê que a evolução tecnológica parte da guerra na história da humanidade. E a propaganda vem da guerra. O marketing que a gente estuda hoje, eu estou fazendo faculdade de jornalismo, estou estudando muito marketing, e Bom, assim, você vê que aí você vai abrindo isso, falando, cara, tá também, é mais uma área que a gente sabia que tudo tinha sido na guerra, o espacial, a descoberta espacial, é um motivo inicial aqui na tecnologia para fazer bomba, porque a diferença de um foguete com uma bomba na ponta e uma nave espacial é um foguete. Só que lá bota uma bomba em um, na outra bota um astronauta para ir lá pro. agora, então você acha que o ser humano é uma causa perdida? Não, é um fruto. A gente tem que equilibrar. Não é causa perdida. A gente tenta agora ser otimista também. Eu fui já mal, eu já pedi para. Mandei um pede para sair. Tem que tentar preservar o fruto, que é nosso planeta. Mesmo sabendo que o fruto tem um tempo que vai acabar. A fruta estraga também, tem o seu tempo. É como se fôssemos um fruto e a gente faz parte daquele negocinho ali que vai destruindo o planeta. O negócio é tentar amenizar, porque as tragédias e as tristezas serão muito fortes com o nosso descuidado, que agora não dá nem para a gente perceber o retrocesso disso. É tentar pensar agora para realmente conscientizar completamente o futuro, para que num futuro distante a coisa se melhore um pouquinho na questão climática, que é a questão das questões, né?
É punk. Então, assim, aí além de tudo, a guerra, a desigualdade, é completamente fora de pensamento o que está acontecendo na Ucrânia, mas acontece em todo lugar, dentro do Rio de Janeiro, está acontecendo em todo lugar. Então, É, não que seja uma causa perdida, mas é uma causa que, perdida, e vai se perder. calma que piora. Vamos tentar Muito melhorar. bem. Muito bem. Lincoln, vamos então a um outro pensamento, já que a gente está falando sobre esse assunto. O amor é a vocação humana, o eixo de tudo, o efeito colateral do sexo. Essa frase do nosso saudoso, querido, grande diretor e dramaturgo Domingos de Oliveira. Nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar, né, que é com esse artista aí de grande magnitude. Eu te pergunto, a humanidade perdeu a sua principal vocação? Caramba, eu acho que, como eu disse, ela deu a principal Aproveitando vocação. Eu tudo não que a sei gente qual é a falou agora. vocação. Eu não sei qual é a vocação da humanidade. A humanidade é complexa, é muita coisa envolvida, né? Então, eu não sei se ela perdeu sua vocação, não sei qual é a vocação da humanidade, não. Mas eu acho que ela não surpreende por isso, porque quando você acha que as coisas vão melhorar, vem um cara e joga uma bomba lá na casa do outro. E ali sempre teve guerra. Historicamente, na história da humanidade, ali só teve guerra. Aquele lugar ali é o meio da brincadeira. Então, sempre teve um tomando do outro. Então, é muito louco. Só que agora o estrago é global. Porque só nessa guerra está pagando mais caro na comida. Por causa, né? Ah, Então, assim, vai bom, perder a vocação. A vocação, não sei qual é a vocação, mas se for, sempre foi essa. De, né, deixar, detonar o planeta. de estragar tudo, né? Detonar o Infelizmente. planeta. Podia ser É, mais. na vida sempre há gratas e ingratas surpresas, né? Mas vamos falar de uma grata surpresa. Você tem um canal no YouTube chamado Vargando pelo Mundo, né? Que é uma mistura de entrevistas e viagens que você fez pelo mundo. Como é que surgiu essa ideia? Eu já tenho, desde 2012, matérias de viagens que eu já ia fazendo e já ia fazendo pequenas matérias, já tenho gravado isso e guardado nos HDs. Quando veio a pandemia, eu resolvi montar a última. E aí montei, já tinha feito entrevistas, fiz os documentários, um outro caminho também, mas o Pelo Mundo, que são viagens, eu não só estou finalizando agora, porque eu dei uma parada, porque vieram outros projetos. O 14, 15 e 16, os três últimos episódios dessa primeira temporada, do Vargando pelo Mundo, da Bolívia e Peru, é a última viagem, mas eu já tenho Califórnia, Portugal, Barcelona, Cabo Verde, tudo feito que eu vou montar no futuro. E aí já tem esse projeto há muito tempo, então, antes de pensar em canal, de ir fazendo as matérias de um dia isso virar um documentário, virar um programa. Aí com a pandemia eu montei e agora você vai dando seriedade, vai trabalhando mesmo, fazendo outros projetos, Ah, documentários para o canal. Então, assim, estou finalizando essa temporada. Esse ano, esses 2 meses, eu vou lançar os três últimos para poder fechar essa temporada, que foi Bolívia e Peru, que foi sensacional. Que aí também é um estudo sobre a humanidade. Né? Você foi estudo o planeta, você conhece muita coisa da história da humanidade. Viagem é o único bem que ninguém pode roubar de você. Você investe seu sim. dinheiro, todo o meu dinheiro na viagem. Porque isso ninguém vai te roubar. Ninguém tira de você. Te tira qualquer coisa que você compre. Menos a viagem, que é uma coisa que você compra também. Né? A viagem é um conhecimento, né? Pô, Isso você aí estuda ninguém te muito. tira. É muito bom, é Ninguém muito te tira. legal. Agora, desde o início, qual era o objetivo principal para você poder passar para o público? Dividir. O que, A que eu faço ideia, no meu a processo? ideia do Vargando. Eu vivencio aquela jornada ali. Eu não planejo muito o roteiro, como é que eu vou roteirizar. Eu vivencio e aí vou registrando e fazendo matérias de assuntos ali que surgem. Depois, na montagem, eu pego o material que eu tenho e pesquiso sobre esses lugares onde eu passei mais ainda, e aí faço uma redação para produzir os. Então, é um processo que eu estudo antes um pouco para ir, durante que eu vivencio aquilo, e muito mais depois sobre aquilo que eu vivi,
eu mergulho numa pesquisa de muita coisa dali para poder trazer no objeto final do meu documentário sobre aquele lugar. Uma questão, isso nas viagens. Na questão dos documentários que eu venho fazendo, os meus documentários têm uma particularidade que é diferente. Eu entrevisto pessoas que falam sobre o passado, né, um determinado assunto do passado. Só que eu mostro aqui na cidade, no caso, como foi, os dois documentários foram feitos em Friburgo, eu mostro como está esse lugar hoje. Então, o meu documentário está registrando aquele lugar onde funcionava uma delegacia, que hoje em dia é um prédio. Quando uma historiadora fala sobre essa delegacia, eu não mostro uma foto da delegacia no passado. Eu mostro o que está hoje, para que daqui a 50 anos também seja esse registro de quando foi produzido o documentário. Quando o pessoal aqui fala do trem que passava aqui pelo centro, eu passeio por onde o trem passa com a imagem, só que eu passo como está hoje, né? Ou hoje não, ou quando foi feito o documentário. Então são dois registros de documento daquilo, porque imagem do trem de Friburgo tem muito na internet. Imagem histórica tem muito na internet. Então isso não é nada novo. O que eu faço é esse registro. Nas viagens também. Eu conto a história do passado e do presente, questões do momento também, mas com aquela imagem daquele momento que eu vivi aquilo. Eu não uso material de acervo. Eu conto aquela história daquele espaço ali, mostrando como está agora. Daqui a 100 anos, se aquilo não existir mais, vai estar esse registro duplo, né? Da história e de como era quando foi produzido o filme. Então, Sim, cheguei nessa. e perfeito. O Lincoln, as palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia, no mundo de hoje? Tem que medir. Agora, hoje você consegue escrever, né? Então você tem que tomar cuidado, porque hoje em dia as palavras ferem e as ações são ações na web, né? Então, assim, tem que medir duas vezes, tem que saber falar. Já fechei muita porta quando era jovem, que falava e vinha a cabeça, mas tem que saber pensar duas vezes. E quando for publicar alguma coisa, pensar duas vezes, conferir, eu corrigir se você vai publicar alguma coisa. Tem que ter esse cuidado, porque e na hora de falar também, escrever é muito louco, né? Porque você quando escreve hoje em dia, a interpretação daquilo que está escrito é de quem lê, não de quem escreve. Se eu Sim. mando uma mensagem de texto para você com um textinho, eu prefiro falar. Porque se eu mando uma mensagem de texto para você, se você tiver de bom humor e ler aquela frase, você vai ler de um jeito. Se você tiver de mau humor, você vai ler a mesma coisa de outro jeito. Não tem minha intenção. Então, tem que pensar mais ainda na questão da escrita. É. Né? E que, na verdade, a comunicação preponderante hoje em dia é a impessoalidade, né? É a coisa fria, né? Infelizmente, né? E isso tudo devido muito à internet. Né? Isso. Lincoln, do que Lincoln Vargas tem medo? Ah, acho que a gente fica pensando nos filhos, né? Que os filhos fiquem tristes, que estejam, não passem bem. Acho que é mais isso, assim. Vira uma preocupação mesmo maior com os pais, com a saúde. Saúde, viver bem. Eu tenho medo acho que disso, de ter alguma coisa ruim com as pessoas que a gente está perto, que você gosta, com seus filhos. Mas eu não tenho muito medo, não. Eu não sei se. Não que eu seja corajoso, mas eu não penso muito o que eu tenho medo, assim. Se eu tenho alguma coisa que me põe medo. Eu vou vivendo, eu quero viver bem, com saúde, né? Tentar. E a gente vai buscando com a vida, você vai aprendendo coisas. Algumas coisas você não aprende ainda, mas uma hora vai aprender. Você vai se reinventando. O mundo se transformou muito, se transforma, né? Mas dos meus 20 aos 45, mudou muito mais do que os 20 aos 45 da minha mãe, né? Porque a transformação de todo tudo, né? Hoje em dia, com minha filha de 13 anos, eu falo de qualquer assunto. Tem que falar de todos os assuntos, ela sabe de tudo. Porque tem aí o mundo, né? Ainda viveu uma geração de internet. Sabe muito mais que a gente, né, na internet. Tá conectado. Essas crianças já nasceram com esse negócio aí, esse ciborgue aí, fazendo Sim, parte. É muito louco. com Então, esse, assim, meu medo é isso aí. É o que a gente não conhece, esse medo aí, que a gente nem sabe o que é, que tá aí do outro lado. Nós estamos conversando longe, mas tranquilaço, se ouvindo bem. É muito louco. Meu medo é o que a gente não espera.
Eu não tenho muito medo, não fico pensando muito nisso, não. Muito bem, Lincoln Vargas, vamos então fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você me responde apenas com uma palavra, tudo bem? Ih, caraca, vamos ver. Vai lá. Vamos lá. Teatro, Tablado. Fluminense, Amor. amigo, Vários. saudade, Filhas. filha, Duas. canto, Gosto. mestre, Dois. Sabemos quais. lugar, Friburgo. cumplicidade, Mãe. Lincoln Vargas. Pai. Muito bem, Lincoln. Obrigado, Perguntar Ariel. uma coisa. Qual é a música que Lincoln Vargas escolheria para ilustrar o que representa o artista Lincoln Vargas na sua vida? Here, There and Everywhere. Beatles. De que The Beatles. Qual é o nome da música? Here, There and Everywhere. Perfeito. Muito bem, Lincoln. E sem o que Lincoln Vargas não conseguiria viver? Pô, cara, sem gente. Então, a pandemia foi muito difícil, né? Foi. Aí eu migrei para esse lado aí, interagia de outra forma, Sim, mas foi punk. Foi punk. Não gosto foi não. difícil para todos, né? Ficar Muito trancado. bem. O que incomoda Lincoln Vargas? Barulho do vizinho muito cedo. Mas o que realmente incomoda Lincoln Vargas? Me diga, Lincoln. Sei lá, cara. O que incomoda ali com vagas? Eu não dormia, não sei. É, gente chata, gente chata. Gente chata me incomoda, Gente, não tem assunto. Gente ali chata. Chata é aquele que não rouba. Não, não faz companhia. O chato não faz companhia e mesmo assim rouba a sua solidão. é, Tolero um pouquinho, eu sei lidar com pessoas chatas. Eu dou aula de teatro e aparece muita gente chata, eu sei lidar muito sim. bem. Mas tem uma hora que, quando passa, me incomoda. Chato é aquele que O conta a time, vida toda no café da manhã, né? o time, que só fala de si, É, isso é chato. exato, Tudo exatamente. projeto dele, tudo dele. Nem me Muito bem, Lincoln. Vou fazer um print, o nosso registro virtual aqui na fala. nossa live do Incomodados, juntamente com essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando Maravilha. exatamente nesse minuto, nesse segundo. Atenção, vamos lá. Um, dois, três e. Lincoln, sempre tem algo que a gente Maravilha. gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então, nessa live, se você nunca teve oportunidade de falar algo, a hora é essa. Fala o que você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Seja um enforcado pelas cordas da liberdade. Diga lá a palavra tua. Ah, garoto, eu acho, cara, foi maneiro, divertido, me divirto. Acho que é isso aí, a gente tem que fazer esse papo aí, porque fica, no geral, algumas pessoas, mas pessoas que param e ouvem, e aí, então a gente troca. É uma coisa que foi conquistado na pandemia, e eu acho que é para todo mundo, para sempre. Esse processo aí de vocês também é parecido, né? Que a gente depois monta, entrevista, isso é conteúdo, tamo junto. Adoro o Alexandre também, que tá envolvido aí com você em tudo. E, e precisar, cara, eu me divirto aí nessa parada. Acho que é isso mesmo, tem que falar, tem que estar botando aí, fazendo os conteúdos de internet, vai fazendo, aquele trabalho de formiguinha. Daqui a pouco isso rende, daqui a pouco tem um vídeo lá, tô com mais de 90 vídeos. Não é minha vida aquilo, mas eu vou fazendo. Às vezes, pum, pipoca um vídeo que de repente começa a aparecer, não sei por que começa aquilo ali a funcionar, por algum assunto. Aí depois eu vou descobrir que é porque o cara foi na televisão
E aí tem um clipe de um amigo meu que agora começou a dar visu e tá lá, tá bombando. Passa o clipe o tempo todo, Marcelinho Calado. E não sei por quê. De repente, uma viagem, também um clipe que eu fiz com ele. E aí vai, assim, a internet é um mar, né? Você tem que se lançar, ver qual é ali, com cuidado, porque é muita exposição, né? Mas é maneiro. É, A gente produzindo esse conteúdo, vamos botar para jogo. é verdade. E a internet é um mundo, né? Um mundo de possibilidades, né, Lincoln? Muito bem, Lincoln. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei rever você, tá bom? Muito Valeu. obrigado mesmo. Tá? E muito obrigado a você que está nos acompanhando em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus Valeu. e tchau para vocês. Valeu, Lincoln. Obrigado, Obrigado, meu forte irmão. abraço, meu amigo. Valeu, querido. Valeu, obrigado.